Olá pessoal, mais um vídeo novo para vocês aí que me seguem nas minhas redes sociais, sempre me acompanhando nos meus vídeos. E para você que é a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Rafael Ferreira e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como testar o sensor de temperatura ambiente e o sensor de serpentina dos equipamentos Samsung Digital Inverter. Mas antes de começar o vídeo, eu queria deixar uma dica para vocês, que todas as informações técnicas presentes nesse vídeo estão disponíveis no portal Samsung Climatiza, o portal do instalador Samsung. Basta você acessar do seu celular, do seu tablet, do seu computador, o seguinte endereço: www.samsungclimatiza.com.br. Repetindo, www.samsungclimatiza.com.br. E lá você vai encontrar de forma gratuita todos os manuais técnicos dos equipamentos Samsung, tá? Além de encontrar distribuidores de peças, também você pode encontrar uma assistência técnica mais próxima à sua residência. Enfim, existem lá vídeos, tem uma série de coisas que você pode desfrutar de forma gratuita, tá legal? E também você pode ligar e falar diretamente com os técnicos da Samsung através do portal Alô Climatiza, através do número 0800 0244 300. Repetindo, 0800 0244 300. Então tá aí os dois portais, eu quero deixar essa dica para vocês. Então vamos lá, pessoal. Toda vez que vocês encontrarem um equipamento com a tecnologia Digital Inverter dos equipamentos Samsung, no qual o equipamento ficar piscando o LED timer, tá legal? Isso vai indicar um erro de sensor de temperatura ambiente. Então toda vez que o LED timer ficar piscando, tá? Isso indica um erro no sensor de temperatura ambiente. Agora, quando você encontrar um equipamento que está piscando o LED operação e o LED timer, isso indica um erro no sensor de serpentina, tá legal, pessoal? Que é esse sensor aqui da pontinha de cobre. Já esse sensor é o sensor de temperatura ambiente, beleza? Bom, pessoal, quero mostrar para vocês aonde fica esses LEDs. Esses LEDs estão presentes na placa receptora, que está exatamente aqui, pessoal. Então aqui nós temos o LED operação, o LED timer e o LED good sleep, tá legal? Então, pessoal, quando piscar o LED timer, erro no sensor de temperatura ambiente. E quando piscar o LED timer e o LED operação, pisca os dois juntos, isso é um erro no sensor de serpentina. E agora, durante o vídeo, eu vou mostrar para vocês como identificar quando o sensor está aberto ou quando o sensor está em curto, tá legal? Vamos lá? Bom, pessoal, então estamos aqui acessando o portal Samsung Climatiza, como vocês podem ver. Vale lembrar que para acessar, para ter acesso a todas as informações, é necessário que você faça um cadastro, tá? E lá no meu canal, Rafael Ferreira Refrigeração no YouTuber, tem todas as informações de como fazer o cadastro. É muito simples, tá legal? Bom, ao fazer o cadastro, eu já entrei com o meu login e senha e agora eu vou clicar aqui na opção Código de Erros, tá legal? Ao clicar na opção Código de Erros, aqui nós temos as opções. Se seu aparelho é da linha comercial ou da linha residencial. No meu caso, o meu equipamento é da linha residencial, então vou clicar na linha residencial, vou selecionar aqui o modelo, tá? Se é Digital Inverter Max C Plus ou o Indifree, no meu caso, meu aparelho é o Digital Inverter, e aí eu vou selecionar se o código de erro está na unidade interna ou na unidade externa condensadora. No meu caso, o erro está apresentando na unidade interna evaporadora. Vou clicar aqui e aqui eu vou fazer a simulação do erro, como por exemplo, lá está piscando o LED timer. Então aqui, pessoal, eu vou clicar no LED timer a tal ponto de ele ficar piscando, olha lá, tá? Clicar mais uma vez. Olha lá, piscando o LED timer. E aí eu vou ver o diagnóstico. Ao clicar ver diagnóstico, o que vai acontecer? Vai entrar uma outra página aqui, no qual ele vai falar qual o tipo de erro. Aqui ele diz, erro no sensor de temperatura ambiente interno, que no caso é esse sensor, tá legal, pessoal? E aí ele fala as ações sugeridas. Agora, se eu quiser maiores informações, o que eu posso fazer? Eu clico aqui, ó, em abaixar procedimento de soluções. O que vai acontecer? Ele vai entrar nesse PDF, tá? No qual, nesse PDF aqui, pessoal, tem todas as informações referente a esse sensor, como por exemplo, o valor de resistência para cada valor de temperatura, tá legal, pessoal? Então todas as informações estão aqui presentes, tá? E lá, vale lembrar que eu posso simular
qualquer outro código de erro, tá? Então eu posso retornar, ok? Como por exemplo, agora eu vou falar que o outro é outro código de erro. Vou clicar aqui, ó, tá piscando o LED operação e o LED timer. E aí eu clico em ver diagnóstico e aqui ele diz: erro no sensor de temperatura do trocador de calor interno. Então, pessoal, mais uma vez se eu clicar aqui, ele vai fazer o download em PDF de todas as informações, tá, desse sensor, beleza? Então tudo isso disponível no portal Samsung Climatiza, tá bom, pessoal? Faça seu cadastro e acesse. Vamos lá? É importante frisar que esses sensores ou termistores, eles são do modelo NTC, coeficiente de temperatura negativo, que conforme a temperatura cai, a resistência sobe. Repetindo, conforme a temperatura vai caindo, a minha resistência vai aumentando. Vamos ver isso através desse gráfico aqui nesse quadro. Repare que aqui nós temos uma escala de temperatura em graus Celsius e aqui nós temos uma escala de resistência em quiloohms. E a uma temperatura de 40 graus Celsius, encontramos um valor de 5,83 quiloohms, tá? Então tá aqui, ó, ok? Então nós temos essa resistência a uma temperatura de 40 graus Celsius. Temperatura caiu, temperatura foi para 30 graus Celsius e a resistência já foi para 8,31. Temperatura caiu mais ainda, agora em 20 graus, temos uma resistência de 12,9 quiloohms, tá legal, pessoal? Então tá aqui as resistências encontradas, tá? Aqui esse é um gráfico, porém, para facilitar, existe uma tabela, tá? Essa tabela ela indica exatamente qual é a temperatura e qual é o valor de resistência para cada temperatura que você encontrar, beleza? A função do sensor de temperatura interna é monitorar a temperatura do ambiente que está sendo climatizado. Nesses modelos, equipamentos IG Raioal, esse sensor ele fica aqui na frente, nunca em contato com a serpentina diretamente, ele tem um suporte já apropriado para ele, tá? Que vai monitorar a temperatura que está entrando no evaporador. Vale lembrar que aqui circula um fluido refrigerante em baixa pressão e em baixa temperatura e o ar quente, por sua vez, entra aqui na serpentina, troca calor com o fluido refrigerante, saindo aqui por baixo o insuflamento, um ar climatizado e um ar filtrado. Aqui nós temos um ventilador, tá, que está fazendo essa circulação de massa de ar. Então, esse sensor fica monitorando essa temperatura. Em equipamentos on-off, ele vai, no caso da temperatura, atingir a temperatura que está no controle remoto, ele vai desligar o compressor. Nos equipamentos inverter, ele vai diminuir a rotação do compressor, tá legal? E, pessoal, o sensor de serpentina, ou até mesmo algumas pessoas falam, sensor de degelo, sensor de congelamento, né? Esse sensor ele fica aqui, ó, monitorando a temperatura da serpentina. Em caso de a temperatura aqui for muito baixa, ok? Ele vai pedir para desligar o equipamento para evitar um congelamento nessa serpentina e evitar maiores danos ao teu equipamento, tá legal? Então, sempre ressaltando o sensor de temperatura e o sensor de serpentina. Todos eles estão conectados a esse conector aqui, tá, pessoal? Que eu vou mostrar para vocês melhor ao testar ele na prática, beleza? Bom, pessoal, agora vamos para o teste prático, o teste de resistência do termistor de temperatura de ambiente interno e o termistor de serpentina, tá? Como diferenciar um para o outro? Sempre o de temperatura interno, tá? Ele vai ter essa pontinha aqui de plástico. Já o sensor de serpentina, ele vai ter essa ponta de cobre que vai ficar em contato com a serpentina. Então, para isso, você vai precisar de um multímetro, tá? De boa qualidade, ok? Então, nós vamos utilizar aqui esse multímetro e nós vamos colocar na escala de 200 k ohm, tá legal? Esses dois termistores aqui, eu já peguei
no portal Samsung Climatiza, e esse termistor é de 10K a 25 graus Celsius, assim também como esse sensor é de 10K a 25 graus Celsius. Portanto, vamos colocar a escala de 200K e vamos fazer a medição de ambos termistores. Vamos lá? A começar pelo termistor de temperatura, que é esse daqui. Então vamos lá. Aqui a ponta, pegar uns dois ladinhos aqui dele aqui, vamos fazer a medição nesse termistor. Olha só, 9.4, né? Por que dando 9, né? Porque, ou seja, ele vai dar 10 a uma temperatura de 25 graus Celsius. Hoje a temperatura não está exatamente 25 graus, mas podemos afirmar que para esse valor que está marcando ali no meu multímetro, a resistência desse sensor está ok, tá legal? Agora vamos medir o termistor, ou o sensor de serpentina, o sensor de gelo, que é esse daqui. Vamos lá, vamos no conector fazer a medição. Portanto, marcando 9 kΩ, tá? Indicando que esse sensor também está ok. Vale lembrar que esse sensor, a 25 graus Celsius, ele vai marcar um valor de resistência de 10 kΩ. Pessoal, aqui, esse termistor, ele tem um defeito, que é essa emenda aqui, ó. Não recomenda-se emenda no sensor, no cabo do sensor. Então, isso aqui, pessoal, não é recomendável, tá legal, pessoal? Porque isso pode alterar no valor de resistência do termistor, tudo bem? Então, pessoal, tá aí feita a medição desses sensores aqui, tanto de temperatura quanto o sensor de serpentina. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês na placa, só para frisar para vocês, tá? O sensor aqui, ó, ele tem essas pontinhas aqui, tá legal, pessoal? Então aqui, ó, nós temos essas pontinhas aqui, essas duas que é referente a esse sensor e essas outras duas aqui, tá legal? Que é referente a esse sensor aqui. E tudo isso vai conectado à placa eletrônica, que é essa placa aqui. Ok? Então tá aqui, tudo conectado a essa placa eletrônica. Uma outra coisa, pessoal, que vocês podem medir é a tensão da placa. Com o sensor desconectado, se vocês medirem tensão com equipamento energizado, óbvio, aqui nesses pontos, você vai encontrar uma tensão, tanto nesse ponto aqui, nesses dois pontos, quanto nesses dois pontos, uma tensão de 5 volts contínua, tá legal? Então, se você medir tensão aqui e medir tensão aqui, aqui você vai encontrar 5 volts contínua nesses dois pontos, aproximar um pouquinho mais. Aqui 5 volts contínua. E aqui também você vai encontrar 5 volts contínua, tá legal, pessoal? Então essa é a tensão da placa eletrônica aí, beleza, pessoal? E conforme vai variar a resistência, acaba variando também essa tensão. É isso que essa placa aqui enxerga, tudo bem? Pessoal, se vocês não encontrar nenhum valor de resistência aqui nesses pontos de medição, ou encontrar um valor no multímetro muito próximo de zero, como por exemplo 000, se você encontrar 000, indica que o sensor está em curto, tá legal? Então se o multímetro marcar aqui 000, ele está em curto. Agora, se você não encontrar nenhum valor aqui no multímetro, indica que o sensor está aberto. Em qualquer das condições, vocês vão ter que trocar esse sensor, tá legal? E também, se você encontrar um valor diferente dos valores que estão marcando no manual, eu recomendo que também você faça a troca, porque nesse caso, o sensor está descalibrado, beleza? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, até uma próxima, até mais!